A gente está vendo o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, né? E aí fica aquela dúvida, onde é que a gente ainda encontra boas oportunidades de investimento? Pois é, existe um setor inteiro da bolsa que parece ter ficado para trás nessa festa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo das small caps e analisar 3 empresas que estão fora do radar, mas que podem ter um potencial bem interessante. Vamos lá! Mas antes de começar, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educativo, tá bom? Essa análise é toda baseada em dados públicos e não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou venda. A decisão final de investir é sempre de quem está aplicando o próprio dinheiro. Bom, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender o panorama geral das small caps. Depois, vamos mergulhar nos detalhes da Grendene, da Schultz e da Ferbasa, uma por uma. E no final, a gente faz aquele resumão, comparando tudo, para ajudar a colocar os pontos na balança. Ok, vamos lá. Enquanto o Ibovespa sobe sem parar, o índice das small caps, que são aquelas empresas com o menor valor de mercado, não conseguiu acompanhar esse ritmo. Elas acabaram ficando, digamos, meio esquecidas pelo mercado. E é exatamente nesse esquecimento que podem morar as grandes oportunidades. E olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra a relação preço/lucro, ou PL, basicamente quanto o mercado topa pagar por cada real de lucro que uma empresa gera. Historicamente, o mercado pagava, em média, 15 vezes o lucro das small caps. Hoje, esse número caiu para apenas 9 vezes. Isso mostra, de uma forma bem clara, o quanto o setor parece estar descontado em relação a ele mesmo. E essa diferença toda se traduz num número bem expressivo. Para que as small caps simplesmente voltem para sua média histórica de avaliação, a gente está falando de um potencial de valorização de quase 60%. É sem dúvida o conjunto de empresas mais descontado da nossa bolsa hoje. E tem mais um fator macroeconômico que pode dar um belo empurrão para essas empresas: a taxa de juros. A relação aqui costuma ser inversa. Quando a Selic cai, o dinheiro tende a migrar para ativos de maior risco e as small caps geralmente se valorizam muito mais que os gigantes da bolsa. Com o ciclo de queda de juros que a gente está vivendo, esse é um vento soprando a favor que não dá para ignorar. Certo? Com esse cenário todo em mente, vamos para a nossa primeira empresa, Grendene, uma companhia super conhecida, principalmente por ser uma excelente pagadora de dividendos. Mas hoje, ela é um caso clássico de uma fortaleza financeira que está enfrentando um grande desafio: voltar a crescer. E para a gente entender bem o momento da Grendene, basta olhar o desempenho da ação. O papel já acumula uma queda de mais de 42% em relação ao pico dos últimos 5 anos. Hoje, a ação está sendo negociada na sua menor cotação de todo esse período. Olhando os números mais recentes, a gente entende o porquê. A receita ficou praticamente de lado, mas o volume de pares de calçados vendidos, que é o negócio principal, caiu 10%. O EBIT, que mostra o lucro que vem só da operação, antes de juros e impostos, caiu 26%. E lá na ponta, o lucro líquido despencou 38%. Ou seja, o problema aqui foi puramente operacional. Mas aí é que vem o grande paradoxo da Grendene. Se a operação não vai bem, a parte financeira da empresa vai de vento em polpa. Ela tem um caixa líquido de 1,7 bilhão de reais. E esse dinheiro todo gera um resultado financeiro super forte que tem segurado o lucro. Fora isso, o histórico de dividendos é impecável, com o dividendo yield atual acima de 10%, ela nunca deu prejuízo e não tem dívida relevante. É uma verdadeira fortaleza. Então, o ponto central aqui é esse. A grande questão para quem analisa a Grendene é a dificuldade que a empresa tem de crescer a sua operação. Nos últimos 5 anos, a receita e o faturamento praticamente não saíram do lugar. O lucro cresceu sim, mas veio principalmente do resultado financeiro e não da venda de calçados. Muito bem, agora vamos para a nossa segunda análise, a Schultz. Aqui a gente encontra um dilema diferente. É uma empresa com um histórico de rentabilidade impressionante, de dar inveja, mas que carrega junto um ponto de atenção bem importante sobre governança corporativa. E olha que coincidência do mercado, o número aqui é exatamente o mesmo que a gente viu antes. Assim como a Grendene, as ações das Schultz também apanharam bastante. Desde o último topo, a queda já é de 42%, o que também coloca o preço num patamar bem mais baixo. O balanço mais recente dela mostrou uma pequena contração. A receita líquida caiu 3%, o EBITDA, que é aquela medida de quanto caixa a empresa gera só com a operação, recuou 22% e o lucro líquido teve uma queda de 12%. Foi um trimestre com resultados um pouco mais fracos. No entanto, se a gente olha a foto maior, o histórico de longo prazo da Schultz é muito,
muito sólido. É uma empresa que cresce de forma consistente, nunca deu prejuízo e tem uma rentabilidade bem alta. O ROI dela, que é o retorno sobre patrimônio, fica acima de 16%. Basicamente, isso mostra que ela é muito eficiente em gerar lucro com o dinheiro dos sócios. E assim como a Grendene, ela também tem caixa líquido. Mas aqui vem o pulo do gato, o grande ponto de atenção. A Chus não oferece o chamado tag along para suas ações preferenciais, as de final 4, que são as mais negociadas na bolsa. O que isso significa? Que se o controle da empresa for vendido, os acionistas minoritários não têm a garantia de poder vender suas ações pelo mesmo preço que o controlador. É um risco de governança que precisa estar no radar. A nossa última análise de hoje é da Ferbasa, uma empresa de um setor completamente diferente. Ela produz ligas de cromo, que é um negócio totalmente cíclico, ou seja, depende muito do humor da economia global. E neste momento, ela se encontra na parte de baixa desse ciclo. E este número aqui na tela deixa bem claro o que é estar na baixa do ciclo. As cotações da Ferbasa já caíram quase 46% desde o seu último pico histórico. Essa queda é um reflexo direto da queda no preço das commodities que ela vende. Os resultados do terceiro trimestre mostram isso na prática. A queda no preço das commodities afetou as vendas e, claro, o lucro. Para se ter uma ideia, o lucro líquido foi de 46 milhões de reais, bem abaixo dos mais de 100 milhões que ela tinha feito no mesmo período do ano anterior. O desempenho dela é muito atrelado ao preço do mercado, bem parecido com o que acontece com a Vale e o minério de ferro. Agora, apesar de viver nessa montanha-russa, a Ferbasa é uma empresa extremamente resiliente. Ela também tem um caixa líquido e, o que é mais impressionante, nunca registrou um ano de prejuízo em toda a sua história. A média histórica de dividendos é bem atrativa, perto de 8%, e existe aquele potencial claro de recuperação quando o ciclo das commodities virar para alta. Os riscos aqui, então, são bem definidos. O primeiro é o risco do ciclo, que é do próprio negócio dela. A volatilidade é alta e ponto final. E o segundo, igualzinho ao caso da Chus, é a falta de tag along para as ações preferenciais, o que, de novo, representa um risco de governança para quem é acionista minoritário. Certo, passamos pelas 3 empresas. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça num resumo final, para a gente conseguir comparar lado a lado as forças e os riscos de cada uma delas. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar tudo de um jeito bem direto. Com a Grendene, a grande força é a solidez financeira, o caixa robusto. O risco, o desafio de crescer a operação. No caso da Chus, o destaque é o histórico fantástico de rentabilidade, mas com aquele ponto de atenção na governança. E por fim, a Ferbasa, que oferece um potencial de ciclo e bons dividendos, mas com os riscos da volatilidade e, de novo, da governança. Resumindo a história. A Grendene é uma fortaleza financeira, mas quem investe nela precisa ficar de olho para ver se a operação volta a crescer. A Chus é uma máquina de gerar valor, mas o risco de governança precisa ser colocado na conta. E a Ferbasa é uma aposta na virada do ciclo de commodities, sabendo que a volatilidade é alta. É fundamental lembrar sempre, small caps podem ter um potencial de retorno muito alto, mas o risco também costuma ser elevado. Potencial e risco andam de mãos dadas. E agora, o que acharam dessa análise? Alguém investe em alguma dessas empresas? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Um abraço e até a próxima!